Olá, meu nome é Rafaela de Faria, estou aqui com o Sancler Baus. Olá, Sancler. Oi, Rafa. E hoje nós falaremos sobre algumas características, de forma breve, porque isso aqui poderia ser, aulas e aulas, né, a respeito, sobre os transtornos de personalidade. Isso? Isso mesmo, Rafa. Então vamos lá, tem um monte de perguntas. Super importante. Muito, não é? Inicialmente, Sancler, podemos falar que existem 10 tipos de transtornos de personalidade? São os chamados tipos clássicos de transtornos ou patologias da personalidade. Certo. E que, didaticamente, para facilitar, são agrupados por algumas características similares em 3 grandes grupos. Isso mesmo. Isso? Grupo A, B e C. Vamos falar específico de cada um? O que você acha? Vamos. Talvez assim, para introduzir, como é que a gente identifica que uma pessoa tenha um transtorno de personalidade? Porque a personalidade é o meu eu, a minha identidade. Sim. Então, frente a contextos e situações diferentes, uma personalidade madura, uma personalidade adequada ou saudável, é aquela personalidade que tem capacidade de plasticidade de resposta. Certo. Né? Então, adaptação ao ambiente, à situação. Se eu estou indo numa farmácia, eu me comporto de uma determinada maneira, diferente do que eu estou sendo assaltado. E diferente ainda se eu acho que alguma pessoa está me humilhando. Sim. Né? E diferente ainda se eu estou num ambiente que eu quero paquerar alguém. Completamente. Percebe? Então, se eu tenho essa capacidade de ter uma adaptação e utilizar recursos de relacionamento, de comunicação que sejam razoavelmente adequados àquelas diferentes situações, eu tenho uma personalidade saudável. Certo. Porque é um transtorno de personalidade. Quando a pessoa é rígida nesse fundamento, ela reage em diferentes situações da mesma forma. E eu costumava brincar nas minhas aulas dizendo assim, às vezes ele pode acertar, né? Pode. Vamos supor, se eu sou um cidadão permanentemente desconfiado, que é um transtorno de personalidade, quando alguém vier me aplicar um golpe, a minha reação vai ser correta. Vai estar funcional, né? Certo, vai funcionar. Está correto. Porém, em todas as outras instâncias, quando eu for paquerar, quando eu for na farmácia, ou quando eu estiver fazendo alguma outra coisa... Num relacionamento amoroso, imagina. Ou com meus colegas de trabalho, vai ser totalmente disfuncional. Sim. Eu vou criar problemas. Isso é um transtorno de personalidade. A pessoa é rígida na sua maneira de reagir às exigências, às demandas do mundo externo e às suas próprias necessidades. Perfeito. Daí pensando de forma global, incluindo as características de cognição, né, afeto. A maneira de interpretar os fatos, a maneira de você reagir do ponto de vista emocional, os afetos e se comportar. Certo. Com essa rigidez que acaba sendo daí inadequada, né, perante os diversos contextos. Usando, né, o termo personalidade também, a ciência diz que a gente deve fazer esse diagnóstico só após os 18 anos. Faz sentido. Até os 18 anos a personalidade está em transformação. Transformação. Isso é muito importante, porque também perguntam, né? Nasceu assim, vai ser sempre assim? E aí, quando nós estamos falando de um transtorno de personalidade, esse padrão mantém durante a vida? Como é que é? Pau que nasce torto? Nunca se endireita, boatos, né? Hoje em dia, não sei. Eu acredito nisso, eu acredito principalmente nos recursos das psicoterapias, e aí a gente pensaria em psicoterapia infantil, psicoterapia de adolescentes como muito eficazes, né? Sim. E aí tem condição de trazer benefício para uma grande população. E baseado em evidência, né? Com transformação, dados que conseguem confirmar. Testes científicos. Sim. Né? Sim, Isso com mesmo, certeza. Rafa. Então vamos falar dos transtornos? Vamos aí. Primeiro grupo que compõe 3 transtornos de características comuns. Isso mesmo. Então me conte. Por qual começamos? Pelo grupo A? Grupo A, qual deles? Qual deles? Esquizotípico? Esquizotípico é o mais difícil de todos. Não é à toa que foi o primeiro. O transtorno de personalidade esquizotípico é uma pessoa, basicamente, que não se enquadra nas exigências e nas regras minimamente sociais. Então, são pessoas que têm uma dificuldade de relacionamento interpessoal importante e elas não se enquadram em qualquer exigências como estudar numa escola regular ou ter um trabalho regular. Certo.
Essas pessoas são estranhas, esquisitas, excêntricas, a gente diz, e tendem a interpretar o mundo de uma maneira muito particular e esquisita. Teria quase um pezinho na loucura, mas não chega a ser, porque daí é uma doença mental. Certo. Então esses são os esquizotípicos. Assim, o exemplo mais comum que a ciência dá são essas pessoas que estão, às vezes, como moradores de rua ou artistas de rua. Não que todos possam se enquadrar nesse diagnóstico. Isso é importante, porque quando nós falamos, às vezes as pessoas têm a tendência a generalizar. Não é isso. Mas é uma referência eles, de de certa forma, destacam essa característica. Você pode ver, eles não vão trabalhar numa fábrica, nem vão se submeter aí para uma escola para seguir um padrão normal, né? Às vezes horário para sair, horário para entrar, horário para sair, regras, normas. Desconforto importante ao se adaptar, não consegue se adaptar a essas condições. Certo. E daí às vezes esquizotípico. E daí as pessoas confundem com o outro esquizo, né? Muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa só. Isso mesmo. Porque o esquizo vem da palavra esquisito, né? Fracionado. Sim. E tem o próximo, que é o esquizoide. Sim. Que é uma personalidade esquizoide. Essa é uma personalidade muito comum, todo mundo conhece, facilmente. Alguém já conheceu uma vez na vida. Dúvida. O exemplo mais comum para quem já passou por cursinhos para fazer vestibular é aquele indivíduo que ele, apesar de jovem, ele não segue as regras dos jovens, né? Se todos os jovens usam tênis sem cadarço, que é a moda, ele não está nem aí, ele usa... Né? O cabelo normalmente é um cabelo ceboso, óculos bem grosso, roupa fora de moda, não se entrosa, é isolado e indiferente, afetivamente e de relacionamento. Esse cara não vai jogar futebol, ele pode ser um grande jogador de xadrez, jogos solitários, mas nada de equipe. Né? Então o esquizoide ele é indiferente, solitário e uma coisa bem legal para defini-los, não tem habilidade social. Certo. É aquele que ele vai numa festa e ele não consegue conversar com ninguém, ele fica assim. Fica lá. Nem quer ir, né, para começar a conversa. Se é que vai. Isso. Tá. E essas pessoas, na maior parte das vezes, né, que tem esse transtorno de personalidade, nós podemos falar que eles muitas vezes nem se relacionam amorosamente, no sentido de construir família, namoros, tem dificuldade, né? Muito difícil. Às vezes até acabam, né, se desenvolvendo, porque hoje essas coisas estão facilitadas. O grupo, digamos, dos nerds, que talvez, né, tem essa característica, são traços assim, eles às vezes se encontram através da internet. Cada vez mais. E aí diminui o isolamento. Eventualmente pode encontrar uma parceira e aí tem um caminho bacana. E cada um aí nas suas excentricidades se juntam. E o terceiro desse grupo, que é o paranoide. Paranoide. Eu sempre brincava, né, com as minhas alunas dizendo assim, puxa vida, tomem cuidado. Evitem namorar um rapaz que tenha personalidade paranoide. Viu? Fica a dica. Paranoide, pessoal. Paranoide é o desconfiado, é o áspero. É aquela pessoa que entende tudo como sendo algo contra ele. Essas pessoas nunca reconhecem o seu lado em alguma discussão ou nunca reconhecem o seu erro. São pessoas dificílimas. No ambiente de trabalho, então, eles costumam ser desagregadores. Tem um desdobramento que o direito conhece bem, que é a beligerância. São muito briguentos, porque eles se acham, qualquer coisa eles acham que eles estão sendo ofendidos. Por exemplo, se você me faz uma pergunta, eu acho assim, que sacanagem da Rafa, ela está fazendo essa pergunta só para o povo perceber que eu não sei. Sabe, eles têm uma interpretação que tudo que os outros fazem, ou que o ambiente, ou que os amigos, ou seja, quase não tem amigos, tem sempre uma segunda intenção, que é humilhação, é algo contra eles. E aí, já que eu sinto que você está me agredindo, eu reajo com agressão. Então são pessoas normalmente boas de briga. E são inteligentes. Sim. Então eles conseguem argumentar de maneira muito boa e às vezes até acabam se relacionando com um parceiro ou uma parceira se eles dominarem.
Certo, porque daí eles conseguem, como na percepção deles, ter o controle daquilo que está. Exatamente. Tá sendo... Afetivamente tem muita dificuldade nesse sentido, né, porque podem viver as questões da afetividade como fraqueza. Certo. Entendeu? Porque quando você se relaciona afetivamente com o outro, você fica, vamos dizer... Vulnerável. Não Você fica? gosta, né? Sim, claro que então, sim. o paranoide vive isso com muita... Isso aí não curte, né? Não é com ele. E qualquer tipo de vinculação, né? Porque se ele tem essa sensação, essa percepção de mundo, de que é os uma outros conspiração, ele vai tentar se retrair e se defender brigando. Certo. Paranoides são ásperos, difíceis. Não é? E a própria expressão que o pessoal usa aí no senso comum, né? Nossa, essa pessoa... Não, é assim, ó. O que você está querendo falar com isso? Entendeu? Uma coisa assim, aquela reação assim, opa. Às vezes a pessoa nem... Você pode... É interessante, né? Nas relações psicológicas, muitas vezes o que sai da pessoa, do interlocutor, não é o que entra aí, porque nós temos filtros, né? E aí vem a coisa da personalidade. O filtro do paranoide é esse filtro distorcido no sentido de que estão me provocando. Entendi. Então, ou querem meu mal, ou querem me prejudicar. Terminamos o primeiro grupo? Conseguimos. Temos mais 2. Finalizamos, então, algumas características do grupo A. Vamos para o grupo B. Acompanhe no próximo vídeo.